Sol, você está sem microfone. Fala tudo de novo. Desculpa. Imagina. Bom, boa tarde a todos, bom dia a todo o nosso planeta, seja lá onde você estiver. Esse microfone é um, é um problema às vezes para a gente sempre esquece. Mas eu falei boas-vindas a todos, né, a mais uma palestra ao vivo, aqui online, no Grupo Seja, junto com os nossos colaboradores, que é o CLAC de Leco, TV7, TV Secal, Rede Amigos Espírita, e todos os colaboradores também nos apoiando virtualmente, né, mentalmente. Agradecemos a todos a participação também de hoje, como mais uma palestra do Rafael Siqueira, que está novamente aqui conosco. Nós somos muito gratos, muito carinho, né, temos por ele, e com certeza hoje vai ser outro dia bem especial, né, Lu? Verdade. Então, nós temos o prazer de trazer esse nosso amigo mais uma vez para estar conosco. Ele já esteve conosco, inclusive estávamos falando agora que ele vai ter que fazer esse trabalho de novo, que foi uma palestra falando sobre Camilo, benfeitor espiritual do nosso querido Raul Teixeira. Então, Rafael Amorim Siqueira é nascido em Itaperuna, né, e reside atualmente em Niterói. Ele é advogado, é também estudante de psicologia, né, é trabalhador e frequentador da Sociedade Espírita Fraternidade, que é o nosso CEF aqui, de Niterói, a casa fundada pelo nosso querido médium tribuno José Raul Teixeira, no qual nós temos um agradecimento profundo, porque foi uma das pessoas ao lado do nosso querido Edivaldo Franco, foi um dos grandes propagadores, distribuidores do pensamento espírita na Europa. São esses dois seres e alguns outros que nós, trabalhadores espírita, na Europa e no mundo, temos muito agradecimento, porque foi junto ao Raul Teixeira que o Espiritismo começou a chegar aos nossos corações. Então, o nosso querido palestrante dessa tarde, dessa manhã, para quem está no Brasil, conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998, né? E depois, em 2008, ele passou atualmente também a atuar no campo da exposição espírita. E hoje nós temos aí essa pessoa que, quando fala, nos emociona. A gente pode chamar de um menino, né? Parece um menino, mas quando ele começa a falar, parece um mestre e sai dentro dele as palavras, a eloquência fantástica. Então, estamos muito felizes de ter você aqui conosco, Rafael. Agradecimento a você, ao tempo que você vem dedicar a nós, a sua família, a sua linda família, que nos libera esses minutos para estar conosco no nosso Seja Viena. Seja muito bem-vindo, querido. Então Eu que vamos. agradeço. Opa! Vai Pode lá, falar, Sol. pode falar. É porque quem recebe a gente tão efusivamente assim, nós não podemos deixar de agradecer a oportunidade de retornar ao Seja Viena, de rever a Sol, de rever a Lu, de abraçar os amigos que estão nas redes sociais e de dizer da nossa alegria de poder estar trabalhando com Jesus e por Jesus. Gente, ó, que prazer estar com vocês. Que os amigos espirituais possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de alegria e, sobretudo, de muita paz. Com certeza. Então, vamos nos conectar com a espiritualidade, fazendo uma prece, né? Primeiramente, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui, todos encarnados, a oportunidade de estarmos aqui com o Rafael, podemos aprender tantas coisas, né, com o nosso amigo, que com tanto carinho, com tanto amor se preparou para essa palestra. Agradecemos também a Jesus, nosso Pai,
a oportunidade que termos a cada dia de sermos melhores que ontem e que possamos, nessa tarde, nessa manhã, nesse dia de hoje, ser abençoados com muita paz, com muita luz, aonde estivermos, Senhor, em nossas casas, em nosso lar, em nosso trabalho, aonde estivermos, que sejamos todos abençoados, unidos nesse propósito. No Espiritismo, no amor por Jesus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Seja, e esse tema fantástico, o papel do evangélico no nosso equilíbrio psíquico. Então, aí nós temos um querido amigo palestrante espírita, estudante de psicologia, falando da importância do evangelho em nossas vidas para o nosso equilíbrio psíquico. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom trabalho para nós. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta, né, pode estar fazendo, a gente pode estar fazendo para o Rafael no final, né, Rafael? Você pode estar esclarecendo algumas dúvidas aí dos internautas, né? A Sol vai estar aí, perdão, Rafael, a Sol vai estar aí conectada com o pessoal, colocando aqui, se tiver alguma pergunta, a gente vai estar interagindo com você depois. Pode falar, querido. Eu falei que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para a Lua ou para a Sol. A gente vai pesquisar também, se a gente não souber. Evangelho. Tá bom, querido. Bom trabalho. Obrigado, gente. Obrigada, Rafael. Um bom dia para todos aqueles que estão em terras brasileiras. Muito boa tarde para todos aqueles que estão nas nossas terras europeias, na Áustria, em Viena, nos mais variados países do velho continente, que tenho certeza de onde todos nós que estamos no Brasil hoje já passamos por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, também pensando naqueles que vão nos ver a posteriori, porque quando colocamos um vídeo nas redes sociais, nós sabemos que eles ganham aí as telinhas, ganham aí as mais variadas redes sociais e as pessoas nos assistem nos mais variados horários. Que alegria, que prazer me dirigir a cada um de vocês. E eu gosto de cumprimentar as pessoas, porque a razão de ser das nossas lives é a presença de todos vocês. Muito bom dia aos queridos amigos da TV CECAL. Muito bom dia, boa tarde aos queridos amigos da TV 7, do Seja Viena, do Grupo Espírita de Viena. Aí já é, então, boa tarde. Muito bom dia aos queridos amigos da Rede Amigo Espírita TV, essa emissora do bem, que tem propiciado aí tanto conteúdo nobre em momentos tão difíceis, quando as pessoas se encontram passando pelos mais variados problemas. Eu gosto sempre de dizer da importância de uma rede social espírita falando do bem, do belo, do evangelho, trazendo as propostas do Cristo. Muito bom dia ao GLAC, Grupo de Leco. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia a Mara Mananjás, querida amiga lá das terras do norte do Brasil. Me lembro de você, viu, Mara? Que bom que você está conosco. Muito bom dia, Maria da Conceição Rocha, de Barbacena, em Minas Gerais. Muito bom dia a Jane Nixon, de Sevilha, na Espanha. Então, estou cumprimentando em seu nome, Jane Nixon, eu acabei falando a pronúncia em inglês aqui, a todos os companheiros de terras espanholas. Meu querido Marcos de Carvalho, como é bom rever-te, como é bom falar contigo. Muito bom dia, menina Spa. Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Mas como eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem, que não mandam o seu recado, um abraço em todos vocês. Eu estou pedindo a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que possam envolver a todos, os familiares, os projetos, a vida de uma forma geral, nas vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas.
nem escudos, nem espadas. Só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina. E as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. É Jesus. Jesus veio revolucionar as nossas almas, restabelecer o nosso equilíbrio e nos trazer um projeto de viver no mundo com os olhos na imortalidade. Jesus veio nos tirar do marasmo existencial e dar um sentido à nossa vida. O sentido do belo, o sentido do amor, o sentido de cada um de nós fazer o que é possível, o que está dentro das nossas possibilidades para que o nosso mundo seja um mundo de paz. Quando então pensamos na proposta do seu evangelho, evangelion, uma palavra do grego que quer dizer boa nova, boa mensagem, não é uma mensagem apenas para fins de igreja, de credo religioso, é uma mensagem para a vida. É uma proposta que restabelece o nosso equilíbrio biopsicossocial. Quando vamos na manhã de hoje, então, tarde aí na Europa, falar do papel do evangelho no nosso equilíbrio psíquico, é porque o evangelho não pode ser circunscrito ao campo religioso, mas ele deve ser uma proposta para a vida. Porque o evangelho hoje é um compêndio de viver em paz, de viver alegre, de ser saudável e de encontrar o equilíbrio psíquico. Não por outra razão, dois grandes estudiosos, um chamado Mark Baker, um estudioso americano, ele disse que Jesus foi o maior psicoterapeuta, o maior psicólogo que já existiu. E uma outra estudiosa alemã, Dona Hannah Wolff, ela nos diz que Jesus é o psicoterapeuta por excelência. E por quê? Porque Jesus falava com a alma. Ele trazia aquilo que estava nos nossos escaninhos, montando um verdadeiro arcabouço para a nossa felicidade. Não há, então, como viver no mundo sem Jesus. Não há como ter saúde sem mergulhar nas águas lustrais do Evangelho e tomar essas drágeas que fazem bem para o nosso espírito. Nós queremos, então, trazer algumas propostas do Evangelho de Jesus para que possamos lograr esse equilíbrio psíquico. É bem verdade que o nosso estudo vai ser um estudo dentro daquilo que nos propõe a doutrina espírita, que faz uma leitura conforme os padrões espíritas do Evangelho de Jesus. Mas tenho certeza que nós poderemos sair desse encontro, dessas reflexões, com alguns vetores para viver melhor, para viver em paz. E nós começamos as nossas reflexões trazendo talvez aquela mola mestra do nosso equilíbrio psíquico. Porque ninguém vive em paz sem amar os outros, sem amar a si próprio. E eu me recordo da citação de Mateus, lá no capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando os doutores da lei, que gostavam sempre de encurralar Jesus para lembrar de Moisés, da antiga lei, dos antigos profetas, para colocar Jesus numa espécie de choque de prova, e Jesus lhes redargue dizendo: toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus nos traz, falando aos homens do templo, um verdadeiro elixir para viver em paz. O amor. O amor que se dedica ao Criador. Criou todas as coisas, criou a natureza, criou a nós próprios, criou o mundo no qual nós estamos inseridos, criou as outras pessoas. Mas, igualmente, o amor a todas as pessoas que pensam diferente de nós, que às vezes nos são caras, mas que às vezes também nos agridem. Mas também Jesus falou de um amor que às vezes é negligenciado por nós, o amor a nós próprios. E eu observo que nos dias atuais as pessoas têm dificuldade de se amarem, de se aceitarem do jeito que elas são. Porque a gente está sempre querendo chegar em algum lugar, elegendo um padrão de comportamento, um padrão de postura, e é bom que seja assim,
Porque todo mundo quer se transformar, quer se melhorar, mas quem não se ama do jeito que é, com os próprios valores, com as próprias idiosincrasias, da forma como se encontra hoje, não consegue se transformar. E daí a psicologia vem trabalhando junto com o evangelho para nos dizer que, para que eu exercite o amor externamente, eu preciso primeiro desenvolver o amor interiormente. Porque se eu sou um filho de Deus, Deus me criou e Ele me ama do jeito que eu sou. Então eu preciso me amar igualmente do jeito que eu sou. Por isso é que Jesus disse: amarás ao teu próximo como amarás a si próprio. Por quê? Eu só consigo externar para fora o que eu tenho para mim mesmo. E hoje se observam nos consultórios de psicologia, nos consultórios dos psiquiatras, que as pessoas vêm desenvolvendo um alto desamor, um senso de cobrança, um senso de punição para consigo próprias muito grande. Se tornaram muito exigentes, se tornaram um verdadeiro carrasco de si próprio, porque nada do que eu faço é bom. Nada do que eu falo é belo. Nada na minha personalidade eu gosto. E observem, a gente começa não gostando do nosso aspecto físico. Eu quero mudar a cor do meu cabelo, eu quero mudar a minha aparência física, eu quero mudar tudo em mim. Por quê? Porque eu não aprendi a me valorizar do jeito que eu sou. Isso quer dizer que eu vou estagnar? Não. Isso quer dizer que eu estou num crescendo, num processo, num propósito, e que eu vou dar um passo de cada vez. E eu devo aprender a gostar de mim em cada passo que eu dou. Qual é o grande processo do alto amor, então, para depois chegar no halo amor, que é o processo para as outras pessoas? Eu preciso me conhecer. Lembram-se do autoconhecimento proposto em a questão 919 do Livro dos Espíritos? Qual o meio prático mais eficaz de resistir ao mal e de ser feliz nesta vida? Conhece-te a ti mesmo. Jogue as sondas na sua intimidade para conhecer quem você é, as suas potencialidades e, igualmente, os aspectos que precisam ser melhorados. Mas do conhecimento, a gente precisa ir para um outro passo, o passo da aceitação. E por que o passo da aceitação? Ora, porque aquilo que eu não aceito em mim, eu não consigo transformar. Se eu parto para um processo de não me aceitar, o que eu vou fazer? Eu vou, conforme os padrões da psicologia, reprimir aqueles conteúdos. E aí eu me transformo numa panela de pressão. Por quê? A panela de pressão, quando a gente vai jogando muita coisa para dentro, ela uma hora explode. E os nossos sentimentos estão para ser experimentados, vivenciados, vividos e transformados a partir das nossas possibilidades. Todos nós temos raiva, temos momentos que não estaremos bem, temos momentos que não estaremos da forma como nós gostaríamos, mas tudo isso faz parte da gente, que somos seres em construção. Então, quando dimensionarmos algo em nós que nós não gostamos, não vamos reprimir fingindo que aquilo não existe, nem vamos projetar nas outras pessoas. Já pararam para perceber que muitas vezes aquilo que eu não gosto em mim eu vejo na outra pessoa? Porque eu vejo a raiva na outra pessoa, o ciúme na outra pessoa, eu vejo a inveja na outra pessoa. Isso quando eu não começo a ver os vícios nos próprios obsessores, vou criando figuras como satanases, demônios, mas os sentimentos estão dentro de mim. O ruim não é até o sentimento negativo. O ruim é quando eu manifesto esse sentimento. Porque sentimentos existem, fazem parte da minha intimidade, mas eu posso transformá-los. Então, de conhecer-me, eu preciso ir para um processo de aceitar. Aceitar o Rafael do jeito que ele é. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é simples. Porque todas as vezes que eu olho para mim mesmo, eu vejo como eu ainda sou vaidoso. Como eu ainda sou orgulhoso. Como eu ainda sou impaciente. Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso ter olhos de ternura para aquilo que hoje são os meus vícios, porque eu só transformo
se eu aceito. Eu só consigo colorir se eu consigo enxergar para poder me entender do jeito que eu sou. Esse é o primeiro passo. Conhecer para depois aceitar. Da aceitação, eu vou para o alto amor. Porque eu preciso me amar do jeito que eu sou. Eu preciso me amar ainda caindo. E por quê? Se eu caio, Deus me perdoa. Se eu caio, a misericórdia me levanta. Às vezes eu sou mais carrasco comigo mesmo do que o próprio Deus que me ama em todos os momentos. E eu me recordo de uma experiência contada por Divaldo Pereira Franco, quando ele se encontrava na cidade do México, capital do próprio país México, em que ele estava muito acabrunhado, muito triste, porque percebia que tinha muitos valores em si próprio que não gostava. Quando se acercou a venerável Joana de Ângeles, meu filho, o que se passa? Ah, minha irmã, eu faço tantas palestras, eu trabalho no bem, mas eu me dou conta de que eu tenho tantos vícios, tantos problemas. Meu filho, nós somos seres em construção. Somos espíritos imperfeitos e estamos num mundo de provas e expiações. É natural que nós tenhamos dificuldades num processo de transformação. Aprenda a gostar de você mesmo do jeito que você é. Porque não adianta ficar se lamuriando, sofrendo, perdendo tempo com culpas. Porque a culpa, quando não bem entendida, ela é um tóxico. Ela paralisa. A culpa deve ser um sinal, um vetor de responsabilização para que eu mude os meus passos, não para que eu paralise. E minha irmã, o que eu vou fazer? Bom, vamos sair dessa postura da autoflagelação e vamos trabalhar. Como? Vamos escrever um livro? Mas minha irmã escreveu um livro na condição em que eu me encontro? Sim. E ela escreveu um livro numa noite chamado Filho de Deus. E começa o livro logo no prefácio. Você é filho de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Deus sabe das suas dificuldades. Deus conhece os escaninhos da sua alma e sabe igualmente dos seus ensejos de evolução. Divaldo, quando terminou de psicografar aquele livro, que hoje serve como um livro de páginas para todos nós, ele se deu conta de que nós somos herdeiros do universo, que não adianta ficar naquele processo de bater com a cabeça na parede, eu não posso nem ser espírita porque eu tenho tantas trevas, mas nós temos trevas, mas somos filhos da luz. Compreendam isso. Eu preciso me conhecer para me aceitar, para me amar, para depois transformar. Porque eu só consigo transformar aquilo que eu conheço, aquilo que eu aceito, aquilo que eu amo. Porque se eu conheci e reprimi, aquele conteúdo volta para o inconsciente. Se eu conheci e projetei nas outras pessoas, eu ainda não sou responsável pela mudança. Agora, se eu conheci e não amei, alguém consegue transformar aquilo que não ama? Não consegue. Vejam quando a gente tem um filho, às vezes um filho ranzinza, reclamão, a gente ama aquele filho do jeito que ele é e ajuda a transformar. Então, da mesma forma que a gente ama aquele filho, que às vezes é chorão, às vezes é egoísta, nós vamos amar do jeito que nós somos e aí exercitar a vontade para nos melhorarmos. Então, o alto amor é um elixir do equilíbrio psíquico. Porque hoje as pessoas estão adoecendo de culpas. A culpa é um tóxico, porque ela paralisa. Ela nos coloca como estacas no chão, porque nos trazem pensamentos repetitivos, muitas vezes insuflados por mentes desencarnadas. Eu não devia ter agido dessa forma. Eu não valho nada, eu só faço coisa errada. Mas, gente, nós erramos. Mas nós podemos ressignificar. O que é ressignificar? Dar um significado diferente. Andar por novos caminhos, eleger novas veredas. Não foi isso que disse Paulo? Ainda que com os joelhos desconjuntados, eu posso caminhar. Ele que havia ordenado a morte de Estevão, se tornou o vaso escolhido para falar do Evangelho, para falar de Jesus naqueles tempos recuados. Alto amor. Precisamos nos amar mais, nos cobrar menos. Precisamos ser menos exigentes para conosco mesmo e olhar o Rafael no espelho de manhã. Tá com pouco cabelo,
mas que bom que tem cabelo. Ah, o cabelo embranqueceu, mas o cabelo tá bonito, eu passo um shampoo. Ah, ainda é egoísta. Mas eu posso transformar esse egoísmo em virtude. Eu tenho que rir de mim mesmo, rir para mim mesmo e ser feliz do jeito que eu sou. Sabendo que eu estou no melhor lugar, com as melhores pessoas, eu estou vivendo a grande oportunidade de ser feliz. Ah, Rafael, mas no mundo de tantos problemas, com tanta gente desempregada, com Covid na Europa, ainda uma nova variante, com a guerra na Ucrânia, gente, que nós possamos transformar esses elementos externos em propostas de viver interiormente em paz. Porque se eu não posso resolver uma guerra na Ucrânia, eu posso resolver as minhas guerras internas. Eu posso ser um melhor pai, um melhor filho, alguém que se comporta melhor no ambiente de trabalho. Eu posso ser alguém que me ama, para depois fazer o exercício do amor às outras pessoas. Há uma fala de Jesus quando ele nos coloca: a boca fala do que o coração está cheio. E por que isso? Porque se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo amar as pessoas. Se eu sou muito exigente comigo, eu serei exigente com as pessoas. Se eu sou rabugento comigo, eu serei rabugento com as pessoas. Gostemo-nos, sabendo que eu posso melhorar, para depois gostar das pessoas. E aí vem uma outra proposta para o nosso equilíbrio psíquico, porque amar as pessoas me traz paz. Mas esse amor de Jesus é um amor incondicional. Porque Jesus não falou de amor aos amigos, ele falou de amor àqueles que pensam diferente. Porque Jesus amou o romano. Lembram-se que Jesus, quando um romano foi ter com ele, disse: olha, meu servo está lá na minha casa, está morrendo. Vamos até lá. E Jesus, não. Quer dizer, ele disse: Jesus, meu servo está morrendo. E Jesus, eu vou até lá. Ao que o servo lhe diz: não precisa ir até lá, basta uma só palavra e o meu servo será salvo. E Jesus, com o próprio poder do pensamento, salvou, curou aquele servo. O que isso traz para cada um de nós? Os romanos eram inimigos dos judeus, mas Jesus amava os romanos, amava o diferente. Tal como quando Jairo, que era um sacerdote da sinagoga e tinha uma filha, foi ter com Jesus também. E Jesus: a minha filha morreu. Nesse, Jesus vai até a casa de Jairo e determina: Talita, cum, menina, levanta. Há aqui uma outra particularidade, porque os sacerdotes, fariseus, escribas, muitas vezes se tornavam inimigos do próprio povo, porque exploravam o povo, porque eram muito dogmáticos. Mas Jesus amava os sacerdotes. Jesus amava os ladrões. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Um de nome Dimas, outro de nome Giestas. E aquele que era o bom ladrão, de nome Dimas, ele disse, quando indagado: Jesus, lembra-se de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus responde a Dimas: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus amava a todos. Amava o romano, amava o sacerdote, amava o ladrão, amava as prostitutas. Tanto que transformou uma delas, Miriam de Migdol, Maria de Magdala, em uma de suas apóstolas. A ponto de um filósofo da Idade Média, chamado São Tomás de Aquino, ter dito, ali pelo século XIII da era cristã, que Madalena foi a apóstola dos apóstolos. Jesus amava as mulheres pegas em adultério. Porque quando levaram a ele, em plena Jerusalém, uma mulher pega em adultério, ele abaixou-se e disse à multidão, à turba: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Será que nós amamos as pessoas indistintamente nos dias atuais? Será que nós amamos o ladrão, a prostituta, a mulher pega em adultério? Será que nós amamos o romano, o sacerdote, o diferente? Porque o diferente hoje é quem vota diferente de nós. O da esquerda amar o da direita. O diferente hoje é se eu sou protestante, amar o católico. Se eu sou capitalista, amar o comunista. Vejam, se eu quero ter equilíbrio psíquico, eu tenho que parar de ter raiva, ódio, deixar de construir muros para estabelecer pontes. Porque o que mais adoece psiquicamente hoje as pessoas
chama-se ódio, chama-se senso de divisão. E Jesus veio nos trazer o amor por excelência. Aqueles que me amam hão de amar, porque os meus discípulos, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se eu preciso me amar, me aceitar do jeito que eu sou para ter equilíbrio psíquico, eu também preciso amar as pessoas, sem fazer distinção. Sem achar que só está certo e merece ser amado aquele que está no mesmo círculo de pensamentos e de ideias que eu. Sem achar que eu estou sempre correto, que aquele que foi pego praticando um crime ou praticando qualquer tipo de desajuste social merece o meu reproche. Nós não devemos julgar ninguém. Cada um arcará com as consequências dos seus próprios erros. Todos nós somos filhos de Deus. E para que a gente possa entender essa grande proposta do alto amor, que se transforma no alo amor, no amor pelas outras pessoas, eu quero propor uma história real ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte. Aqueles que acompanham as nossas lives já devem ter observado que eu sou um contador de histórias, e essa eu já contei algumas vezes. Trata-se de John Florio. Aos 78 anos, ele começou a ter dores no estômago, febres pelo corpo, e ele foi um dos maiores cancerologistas norte-americanos, que escreveu um formoso livro chamado Amor, Medicina e Milagres. E chegando ao consultório do médico, ele, doutor, eu estou com uma dor aqui, se fosse no Brasil, diria uma dor na boca do estômago, você poderia me ajudar? Foi feita uma bateria de exames e foi diagnosticado um câncer no estômago, já com metástases. E o Dr. Bernie Siegel, aquele cancerologista, bom, eu preciso te operar urgentemente. E começar a fazer a quimioterapia, a radioterapia. John Florio colocou a mão no queixo, coçou e disse, doutor, você sabe que estação do ano nós estamos? Sei sim, nós estamos na primavera. Uma ótima estação para fazer uma cirurgia. Doutor, eu sou um floricultor. Eu não posso me operar na primavera. Como assim? Doutor, eu amo a vida. Eu me amo, eu amo as pessoas. É nessa estação que eu coloco flores pelo caminho, que eu dou flores às pessoas. Quando vier o inverno, daqui a 8, 9 meses, eu volto. Ao que o médico disse, John Florio, você não está entendendo? Você tem um câncer cruel com muitas metástases. Se eu não te operar agora, eu não dou 6 meses de vida. Você está me pedindo 9 meses, doutor. No inverno, eu volto. Na primavera, eu não me opero. Pois muito bem. O Dr. Bernie Siegel pegou o prontuário de John Florio e colocou na gaveta daqueles que iam desencarnar. Passaram-se 9 meses. Eis que volta John Florio. A secretária de Bernie Siegel, sem entender quase que nada, ela ficou atônita. John Florio entrou. Doutor, vim me operar. Mas você me conte primeiro, como você sobreviveu todos esses 9 meses com esse câncer? Ah, doutor, eu já te disse, eu me amo. Mas como assim você me ama? Doutor, eu todos os dias de noite eu faço a minha oração. Me explique como é que é essa oração. Eu agradeço ao Senhor da vida. Não importa o nome desse Senhor da vida, não importa a religião, mas eu agradeço pela doença. Você agradece pela doença? Agradeço. Porque toda doença tem um propósito. Doença não dá em pedra nem dá em pau, doença dá em gente, doutor. E se deu em mim, eu preciso descobrir o que ela veio despertar. Qual o valor que ela veio desenvolver em mim. Então eu agradecia a Deus pela doença e perguntava, o que eu preciso melhorar? Depois, como eu também me auto-amo, eu tenho um amor por mim mesmo, pelas minhas células, eu comecei a conversar com o meu estômago. O senhor conversa com o seu estômago? Converso sim. É curioso isso que você está me dizendo, porque eu conheço gente que conversa com animais, com cães, com gatos, com flores. Você é o primeiro que conversa com o estômago. E o que você diz para o seu estômago? Eu fazia uma inflexão com a cabeça e dizia, nós temos um câncer. Eu não sei o que é isso, mas o doutor disse que nós vamos morrer. Mas isso vai ficar na voz dele, porque eu estou dizendo para você que nós vamos viver. Nós ainda teremos várias primaveras. E nós vamos expulsar esse câncer, seja lá o que seja, porque nós temos essa força. Pois muito bem.
Então você sobreviveu 9 meses agradecendo pela doença e conversando com seu estômago. Foi, doutor. E eu hoje estou aqui. Vim me operar. Dr. Bernie Siegel operou John Flório. Tirou-lhe 3/4 partes do estômago. Fez a radioterapia, fez a quimioterapia, ele ficou novinho em folha. Com detalhe, 1/4 parte do estômago. Ninguém sobrevive muito tempo com 78 anos, 1/4 parte do estômago e várias restrições alimentares. Ele se foi. 6 anos depois, volta João Flório. Parece que mais remoçado, mais bonito, já era um senhorzinho de 84 anos. Quando ele chega ali na antessala do médico, a enfermeira, ela tem uma síncope, porque ela olha, não sabia se tratava-se de um fantasma, de um espírito, cai para trás. Ele, deixa ela aí, entra pela porta, vai falar com o Bernie Siegel. O doutor Bernie Siegel tomou do telefone e discou 911, que é o número para chamar a polícia nos Estados Unidos. Doutor, não chame a polícia, sou eu mesmo. Não, não é o senhor. É alguém fazendo-se passar por John Flório, um paciente meu que já deve ter morrido. Não, doutor, sou eu mesmo. Eu, há 6 anos atrás, eu me lembro, eu te fiz uma cirurgia, tirei 3/4 partes do estômago. Fizemos quimioterapia, radioterapia. Doutor, eu esqueci de te fazer uma pergunta. O que eu posso comer? E o Dr. Bernie Siegel, com aquele jeito lúdico que lhe é peculiar, respondeu: o senhor coma aço inoxidável com alguma substância corrosiva, porque em você nada faz mal. Agora sente-se e me conte. Como que você viveu 6 anos com 1/4 parte do estômago? Doutor, foram 6 primaveras que eu flori a vida, que eu interagi com as pessoas, que eu continuei me amando e amando a todos que passavam pelo meu caminho. E você fez mais o quê? Todas as noites eu orava. Eu agradecia ao Senhor da vida pela doença. E eu descobri que tinha muitas coisas em mim que precisava modificar. Eu ainda era ranzinza em alguns pontos, eu ainda tinha o senho fechado em outros tantos. Estou melhorando, doutor. O meu equilíbrio psíquico está retornando. Mas a minha oração precisava ficar mais assertiva. E como é uma oração mais assertiva? Eu dizia para o meu estômago que nós tínhamos um câncer e que anteriormente a gente sobreviveria comendo o que era básico. E agora a gente precisaria sobreviver comendo apenas o essencial, porque éramos 1/4. E nenhum câncer iria nos fazer morrer. E você sobreviveu assim durante 6 anos. Sobrevivi, doutor. E eu quero te fazer um convite. Qual é o convite? Eu tenho 84. Daqui a 16 anos eu faço 100. E a minha família já está programando a minha festa dos 100 anos. Eu quero te convidar. O doutor Bernie Siegel olhou. Bom, você, eu tenho certeza, chega nos 100 anos. Quem não chega, sou eu. Se eu pudesse aqui agora pegar o meu prontuário, eu colocaria naqueles que são dos pacientes que vão morrer. Mas você, eu quero te dar um abraço. Porque eu nunca vi ninguém tão positivo. Nunca vi ninguém com tamanha fé na vida, fé nas pessoas e alguém de um profundo amor. Profundo amor por si próprio, alto amor, profundo amor pelas outras pessoas. E o Dr. Bernie Siegel notabilizou-se de um médico materialista a um médico do espírito, a um médico que trabalha os sentimentos. Ele desenvolveu a proposta da fé. Fé em Deus, fé em si próprio, fé no tratamento e fé na cura. As 4 fés do Dr. Bernie Siegel. E veio a propor que o paciente, quando se ama, quando ama as outras pessoas, isso é um vetor de equilíbrio psíquico. Primeira proposta, então, para nós retornarmos ao nosso equilíbrio psíquico, amar-se, amar as outras pessoas. Segunda proposta, perdoar. Porque quando Simão Pedro foi até Jesus e lhe indagou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Eis que Jesus lhe redargue: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E muitas pessoas, quando mergulham nesse texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, tentam ainda hoje compreender a magnitude da proposta de Jesus pelo perdão. E eu digo para vocês,
perdão é fator de equilíbrio psíquico, porque quem não perdoa carrega tóxico, carrega doença. É uma usina que vai destrambelhar em qualquer momento. E quando Jesus fala em 70 vezes 7, não é para multiplicar. Se tiver alguém aí, professor de matemática, minha mãe é, se eu errar essa conta, ela vem na minha orelha e puxa. 70 vezes 7 dá 490. Mas não é para ninguém perdoar apenas 490 vezes, porque isso é uma expressão idiomática do hebraico. Nós devemos perdoar infinitas vezes cada ofensa. E por quê? Porque o perdão é terapêutico. O perdão é um processo de desintoxicação. Quem guarda raiva, rancor, ódio, não está contaminando o outro, aquele que errou. Está contaminando a si próprio. Porque esses vícios, eles têm o condão de bombardear as nossas células, os nossos tecidos e desajustar a nossa mente. Se queremos equilíbrio com Jesus e com o Evangelho, vamos perdoar. Mas aí começam as dificuldades, porque as pessoas vêm até mim, vão até os psicólogos, eu perdoar, eu vou fazer com que aquela pessoa que fez isso, fez aquilo, e a gente tem sempre um caderno de anotações para dizer das pessoas que erraram, do tamanho do erro. Eu vou fazer aquela pessoa correta, eu vou dar essa carta de indulgência, essa carta de alforria para ela. Meus amigos, eu tenho algo para dizer para vocês. O perdão não faz a outra pessoa correta. O perdão nos faz livres. O perdão não é uma carta de alforria para o outro. O perdão é uma carta de alforria para mim. O outro, se errou, ele vai ter que se reajustar. Ele vai ter que se metamorfosear e arcar com as consequências dos seus atos. Agora, se eu perdoo, eu deixo de guardar lixo mental. Eu conquisto a minha saúde e a minha paz. Outras pessoas vêm até mim e dizem assim, Rafael, mas eu não consigo esquecer. Que bom que não consegue esquecer, porque esquecimento é fenômeno de memória, não tem nada a ver com perdão. Se eu estou esquecendo, é sinal de que eu posso estar com algum problema psíquico. O mal de Alzheimer, por exemplo, que me faz esquecer. Porque perdão não é esquecer, perdão é lembrar, porque a gente lembra sem ressentimento. Lembrar ressignificando, dando novas cores, entendendo que a pessoa que errou não estava num bom momento, como eu, muitas vezes, também não estou. Outras tantas pessoas dizem assim, Rafael, o que eu vou fazer com a minha raiva? Bom, permita-se sentir a raiva, porque ninguém fica sem sentir raiva, sem sentir rancor em algum momento. Sentimentos existem, e todos os sentimentos fazem parte de nós. Descubra a sua raiva, mas não transforme raiva em atitude. E eu vou repetir a frase que eu disse no início. O problema não é ter o sentimento. O problema é quando eu manifesto o sentimento. Porque sentimentos existem, fazem parte de todo mundo. Eu vou trabalhar com os meus sentimentos. Eu não vou deixar que esse sentimento me intoxique. O que isso quer dizer? Todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos vontade de pegar as outras pessoas, às vezes, pelos burcumilos. Mas eu não preciso concretizar isso, porque eu posso trabalhar comigo mesmo. E Chico Xavier tinha uma receita que eu acho fantástica. Antes de dizer qualquer coisa, tome a água da paz. Encha a boca, porque com a boca cheia, a gente não diz palavrão, a gente não diz palavras de baixo calão. Antes, então, de ir para vias de fato, antes de usar da vingança, pense em si próprio. Repense na própria vida. Rememore quantas vezes não fomos nós que erramos. Nós que agimos em desacordo com as leis. Repense que nós não somos frutos de uma única vida, mas de uma sucessão de vidas, onde nós já fomos tantas vezes algozes. Quantas pessoas nós já ferimos, já tiramos do prumo, e aqueles que nos ferem hoje, nós deveríamos, em verdade, agradecer, porque estão testando a nossa fidelidade. Estão nos dando as ferramentas para que nós possamos aprumar, reajustar perante os caminhos da espiritualidade. Então, sentir, a gente vai sentir. E a gente precisa se permitir ter os sentimentos. A gente não precisa
transformá-los em atitudes. Porque eu comando os meus pensamentos, eu comando as minhas atitudes e eu posso transformar o negativo em positivo. Se eu não consigo transformar ainda o negativo em positivo, eu posso me afastar. Dar tempo ao tempo para que eu possa maturar aquele sentimento. Já observaram que muitas vezes, numa reunião de desobsessão, quando chega aqueles espíritos muito carregados de ódios que remontam aos séculos, eu não consigo perdoar. Eu quero atrapalhar essa pessoa. E a gente diz, meu irmão, você está sem paz. Você não consegue ser feliz. Se você ainda não consegue perdoar, transformar esse pensamento, esse sentimento ruim em algo nobre, afaste-se. Dê o tempo, porque o tempo é o Senhor de todas as coisas. O tempo há de maturar esse ódio, porque o ódio não é o contrário do amor. O ódio é o amor adoecido. E se ele adoeceu, ele pode novamente revigorar e virar amor novamente. Que usemos o tempo a nosso favor, porque o tempo transforma as ruínas em florações. O tempo transforma os desamores em amores novamente. E existiria, Rafael, alguns passos para que nós possamos perdoar? Existem. O primeiro deles é desculpar. Porque se eu já não consigo ir para um perdão completo e integral, tire a culpa. Retirar a culpa. Porque ninguém tem culpa de nada. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Quem vem até mim e me agride, em verdade, é um mecanismo da lei para que eu possa me reajustar. Não há nada que chegue para mim que venha ao léu, que venha de uma forma inopinada. Em verdade, no mundo pode existir muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Retire a culpa das pessoas e passe a entender que nós estamos plantando e colhendo em todos os instantes, pelo grande mecanismo da lei de causa e efeito. Um segundo passo, faça o exercício da indulgência, da empatia. Porque quando a gente entra na esfera da intimidade da outra pessoa, nós passamos a compreender que a outra pessoa é um filho de Deus. Teve as suas dificuldades, teve os seus desajustes e passou por momentos que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E eu narro nas nossas falas que eu tinha inúmeras dificuldades com meu pai, que se fez ébrio, que tinha um relacionamento tumultuado com a minha mãe, com os filhos, e eu desenvolvi muita raiva do meu pai. Mas, quando eu comecei a fazer o exercício da empatia, da indulgência, eu percebi que os meus pais, principalmente o meu pai, não teve a mesma criação que eu tive. Não teve acesso a colégio, a boa alimentação, a um ambiente religioso que pudesse lhe insuflar bons conceitos de vida. Não teve acesso a médicos, a dentistas. Foi uma pessoa com muitas dificuldades psicológicas e acabou se fazendo o que ele poderia fazer. Ele foi o melhor pai do mundo, porque me deu a vida, porque propiciou que eu estivesse no mundo dando conta do meu processo evolutivo. Então, quando eu enxerguei o meu pai, não como inimigo, mas como alguém com dificuldades iguais a mim mesmo, eu pude, ao invés de insuflar-lhe a beber mais, porque a pessoa, quando tem inimigos, ela acaba se encharcando mais no vício, a fazer o processo da recomposição. O meu pai já se encontra há 17 anos, livre do álcool, frequentando os Alcoólicos Anônimos aqui no Brasil, e ele diz assim para mim: meu filho, você é um dos maiores amigos que a vida me deu. E hoje, um dia a mais, eu estou livre do álcool. E quero permanecer mais 24 horas. O amor, o perdão é capaz de restabelecer o equilíbrio psíquico, não só nosso, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Desculpar, desenvolver a empatia até chegar no processo de libertação. Porque o perdão é libertador. Amar, perdoar, trabalhar no bem. Não há melhor proposta de equilíbrio psíquico do que o trabalho no bem. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, iniciando pelo capítulo 13, seguindo pelo capítulo 14, naquela que é conhecida como a última grande ceia, ele se propõe a lavar os pés
dos seus apóstolos. Retira a túnica, cinge o peito com um manto, com uma toalha, e começa a lavar os pés de um por um. Qual a simbologia? Na antiga Israel, quem retira a túnica e cinge o peito com uma toalha era o escravo. Era a tarefa que era feita quando um senhor chegava. Então Jesus faz às vezes de um escravo, de um servo, para servir a outros. E ele começa a lavar o pé de cada um daqueles que eram seus 12 discípulos. E quando chega em Simão Pedro, é uma cena muito curiosa e mesmo muito engraçada, porque Simão Pedro pergunta: tu não vais lavar os meus pés. E Jesus: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro responde: então não lave apenas os meus pés, lave o meu corpo inteiro. E Jesus: Simão, Simão, eu estou lavando os vossos pés para que vocês se deem conta de que também devem servir uns aos outros, porque o Filho do Homem veio ao mundo para servir, não para ser servido. A mensagem do Evangelho, então, é a mensagem do serviço no bem, do trabalho, do amor, do trabalho em prol daqueles que sofrem. Quando hoje a gente vê Divaldo Pereira Franco, no auge aí dos seus, eu preciso até fazer as contas, gente, 95 anos, completos agora no dia 5 de maio, ele que é nascido em 5 de maio de 1927, atendendo as mais variadas pessoas, atendendo a pobreza, atendendo aqueles que aportam na mansão do caminho diariamente, precisando de roupa, precisando de alimentos. O que lhe traz esse tônus, essa vivacidade, essa alegria, esse brilho nos olhos, se não serviço no bem? Se não a oratória em favor de Jesus, se não a mediunidade para receber espíritos que vão escrever livros nobres ou espíritos que precisam ser atendidos. Quando eu vejo aí José Raul Teixeira, que ontem completou 55 anos de oratória, o que faz com que esse amigo se mantenha bem, em equilíbrio psíquico, nada obstante ter tido um AVC há 10 anos, ter ficado horas dentro de um avião sem atendimento e permanecer esse grande referencial para todos nós. Senão o nosso remanso fraterno aqui em Niterói, onde mais de 200 crianças são atendidas nas suas necessidades básicas, carentes, crianças que poderiam estar na rua jogando bolinha, sendo aviõezinhos do crime, mas estão agasalhadas na proposta daqueles que se dispõem a servir o pão material e o pão espiritual, que é aquele que promana do Evangelho de Jesus. Todos nós, então, estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de serviço no bem. Se nós ainda não descobrimos, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, a parte que nos toca na obra da criação, este é o momento. Vamos lá. Vamos dar o nosso melhor. Vamos tirar as nossas mãos do marasmo, porque quando estamos no trabalho, não temos tempo para pensar em depressões, em angústias, nas mais variadas misérias. Amar, perdoar, trabalhar, desenvolver fé. Quarta proposta, porque a fé não é apenas um processo de crença, mas é um processo de certeza, um processo de entrega. E aí eu me dou conta de que o Evangelho nos fala desse processo de entrega a Jesus, de confiança na providência divina, me recordando de uma mulher hemorrágica ou hemorroíça, que há 12 anos carregava um intenso fluxo hemorrágico, que não era fruto de menstruação, era fruto de hemorroidas, doía. E não só doía, porque quem tinha hemorroidas, quem sangrava na antiga Israel, não podia participar das atividades no templo, não tinha como cumprir as mitzvot hebraica, ou seja, era alguém com uma doença, era alguém marginalizada da própria sociedade. Mas ela vai até Jesus, com a percepção, se eu tocar a orla, não é o Jesus, a orla do seu manto, a pontinha, eu hei de ficar curada. E conforme a narrativa de Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48, ela toca.
E Jesus pergunta aos seus apóstolos quem me tocou. E mais uma vez, Simão Pedro, mestre, estão todos te comprimindo, estão todos te apertando, e você me pergunta quem te tocou, Simão. Alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti saindo de mim uma virtude. E a multidão se abriu, a mulher se prostra ao chão e diz, eu te toquei, Senhor, mas foi buscando saúde. Jesus vai até ela e lhe diz, a tua fé te curou, porque a fé é um vetor de equilíbrio psíquico. Hoje, os neurologistas, os cientistas pelo mundo afora, vêm descobrindo e trazendo por resposta da ciência, de que quem tem fé, as próprias ondas cerebrais, elas ganham um tônus diferente. A própria aura, ela ganha uma luminescência mais vívida. A pessoa que tem fé na vida, tem fé na espiritualidade, tem fé em Deus, ela consegue ter uma melhor vibração. E daí nós vemos por que pessoas quase sem nada, materialmente falando, com maiores dificuldades que nós podemos enxergar, são pessoas que estão equilibradas. Por quê? Não tem dinheiro, mas tem fé. Tem enfermidades, mas tem fé. E vemos pessoas nas grandes mansões, com carros, às vezes o dinheiro não lhe falta, mas não tem fé. Vítimas das depressões, das angústias, dos processos do vazio existencial, porque perderam aquilo que Samuel Hahnemann, o grande instituidor da ciência homeopática, nos diz. A doença original é quando nos desconectamos do Criador. E a saúde é quando nos reconectamos novamente, num processo de vivência diária da nossa fé. Vamos lá? Amar, perdoar, trabalhar no bem, fazer o nosso melhor, desenvolver uma fé mais robusta, não uma fé que titubeia. Porque eu vejo pessoas, o mundo está em guerra, a minha fé vem cá embaixo. O mundo está com coronavírus, a minha fé vem cá embaixo. A nossa fé deve ser do seguinte, o mundo está em guerra, eu vou orar pelo fim da guerra e vou viver a paz. O mundo tem o coronavírus, se eu desencarnar, eu volto para o plano espiritual. Mas se eu não desencarnar, eu continuo trabalhando no bem. Isso é equilíbrio psíquico. Até chegarmos numa quinta e última proposta. E eu já passo para vocês, porque eu já estou falando demais. Deus nos manda os médicos. Deus nos manda os psiquiatras. Deus nos manda os psicólogos. A doutrina espírita é hoje um grande arcabouço de ciência e de fé. Porque ciência e fé não caminham separadas. Elas caminham em uníssono no mesmo propósito. Albert Einstein nos dizia que a ciência sem a fé é paralítica. E a fé sem a ciência, ela fica dogmática. A proposta da doutrina espírita, então, é trazer a fé para parâmetros científicos e caminhar conforme a ciência. O que isso quer dizer? Que a proposta espírita é nós trazermos em conjunto os mananciais da espiritualidade, nós restaurarmos o nosso equilíbrio psíquico com estudo e vivência do Evangelho de Jesus, mas sabermos que nós temos um corpo que precisa de remédios, que precisa de tratamento, que muitas vezes eu vou precisar frequentar um psicólogo, um psiquiatra, que são enviados de Deus para meu equilíbrio psíquico. Quando falamos, então, em restabelecimento do equilíbrio psíquico pelo Evangelho, o Evangelho é uma boa mensagem de Deus através de Jesus por nós. Quem mandou os psicólogos? Deus. Quem mandou os remédios? Deus. Quem está desenvolvendo a ciência? Deus. Quem é a grande psicóloga da espiritualidade? Joana de Ângeles, que nos fala de psicanálise, de terapia cognitivo-comportamental, que nos fala de terapia analítica, que nos fala de Viktor Frankl e do sentido da vida, onde nós queremos chegar. Que precisamos aliar as propostas espirituais. Água fluidificada, passe, meditação nos pródromos do Evangelho, mas também podemos ir num psicólogo para nos ressignificar de valores que, porventura,
não estejam ajustados. Podemos tomar as drágeas medicamentosas que um psiquiatra, por vezes, nos receita. E por que isso? Se nós temos um corpo, as nossas células cerebrais, que são os neurônios, axônio, dendrito, existe uma parte entre um neurônio e outro chamado sinapse. Entre um neurônio e outro, essa fenda sináptica, existem determinados neurotransmissores, que nos processos de desajuste mental, desajuste psíquico, elas se desequilibram. Estou falando na serotonina, na noradrenalina e outros tantos. Ou seja, se existe um desequilíbrio bioquímico, eu preciso de um reajuste. Então, qual é a melhor proposta? A proposta de viver o Evangelho, estudar o Evangelho, receber o passe, fazer o culto do Evangelho no lar, procurar ser uma pessoa melhor, mas sem escantear um bom psicólogo. O remédio quando necessário, porque é caminhando em conjunto ciência e religião que nós vamos adquirindo a proposta integral. A proposta do amor que tonifica, a proposta de estarmos no mundo, mas com os olhos no eu integral que nós somos. Vamos agora conversar um pouquinho? Se tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu respondo. Se não, a gente vai aí para umas considerações finais e faz a nossa prece. Lu, se quiser voltar. Aqui estou eu. Nós, aqui no nosso online, parece que as suas colocações foram tão completas que não há nenhuma pergunta. Mas as pessoas estão meditando muito sobre o assunto agora. Mas aqui no nosso particular chegou 2 perguntas bem idênticas, que eu vou fazê-las, e aí você responde de uma forma só, penso eu. Que uma é, Rafael, você sugeriria algum tipo de leitura diária do Evangelho para a obtenção do equilíbrio psíquico? E a outra é, como ler o Evangelho para ter equilíbrio psíquico? Então, achei bem interessante, bem parecidas. Por favor, querido. Eu sugeriria que o Evangelho fosse o nosso livro de cabeceira. Não só o Evangelho, todas as obras da codificação. Mas, não por acaso, eu estou com ele aqui. E por quê? Esse livro ele não sai da minha cabeceira, ele não sai da minha mesa. Todas as vezes que eu venho fazer uma palestra, eu trago ele comigo. Todos os momentos da minha vida que eu tenho o menor contratempo, a menor dificuldade, eu abro, porque eu percebo que a espiritualidade está falando comigo. Está me mandando uma página, está me mandando um recado. Então, vamos nos habituar a ler o Evangelho, porque é Jesus falando conosco. São os bons espíritos mandando recados diários para a nossa vida. E não só o Evangelho, existem outros livros, da Lavra do Benfeitor Emmanuel, da Lavra do Benfeitor Camilo, da Lavra da Benfeitora Joana de Ângeles, que servem de excelentes páginas, aqueles livros que nós chamamos de páginas que se propõem a restaurar o nosso equilíbrio psíquico. Então, que nós tenhamos na nossa mesa de cabeceira, mas igualmente na nossa bolsa, na nossa carteira, um livrinho, 1 Minutos de Sabedoria, um Pão Nosso, um Caminho, Verdade e Vida, para naqueles momentos que eu estou com raiva, eu estou assim, desesperançado, eu posso cerrar os meus olhos quando possível, ou se não for possível, ir a algum cômodo, a algum lugar, abrir, e ir lendo cada palavra e meditando. O que os espíritos estão falando comigo? Qual é a proposta dessa página? E depois fazer uma prece. Ah, mas eu quando estou com raiva, quando eu estou com vontade de chorar, eu não consigo fazer uma prece. Mas aí existe uma outra receita. Porque no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as preces espíritas. E lá tem prece para o doente, para o obsidiado, lá tem o Pai Nosso. Então, se eu não estou conseguindo orar, vamos ler uma dessas preces. Agora, se eu não tenho um livro na mão, na hora... Para nós mesmos, desculpa, Rafael, para nós mesmos, né, no Evangelho. Né? Isso, prece para nós mesmos. Agora, se está muito difícil, que eu chame uma outra pessoa. Porque Jesus fala que onde 2, 3, 4 estiverem reunidos no seu nome, ele estará junto de nós. Peçamos ajuda. Falemos uns com os outros. E eu aproveito para dizer da proposta do culto do Evangelho no lar.
Como nós não temos feito o culto do Evangelho no lar? Façamos, gente, reunamos a família, coloquemos a água sobre a mesa, porque os bons espíritos vêm estar conosco, vêm habitar o nosso lar, reabastecer as nossas energias. Eu tenho trazido a minha filhinha de 3 anos para o culto do Evangelho no lar, e ela já faz assim: papai, eu vou ler. Mas ela ainda não lê. Ela abre e fica balbuciando. E eu falo: filha, mas você leu tão bem. Agora você, papai. Aí eu começo a ler. Papai, você também leu muito bem. E depois: filha, agora faz a nossa prece. E é engraçado que ela faz a prece pedindo por todos os colegas do coleginho. Olha como o psiquismo infantil já é capaz de agasalhar as coisas do dia a dia. Já pede pelo vovô, já pede pela vovó. Vamos orar, meus amigos. A gente tem encontrado muito tempo para reclamar, para falar das outras pessoas, para dizer calúnias, para ir para as redes sociais, colocar conteúdos que não são nobres, e temos encontrado pouco tempo para orar. Vamos orar mais. Porque nos diz Leon Tolstói que orar é arar. Por isso, oração quer dizer fazer a prece, que nos leva a um segundo caminho, arar, trabalhar no bem. Nós estamos aqui encantados com o nosso querido amigo. Sol, você queria falar alguma coisa, penso eu. Não, agradecendo. Foram muito bom as reflexões para ouvir novamente, né? Pausar, agora que está gravado, refletir, né? E voltar a ouvir, porque às vezes passa tanta informação, né, que a gente acaba não assimilando todas, mas porque isso leva tempo, né, um trabalho com nós mesmos, né, que a gente tem que se fazer, né. Um amigo meu faz todas as noites e ele não é espírita, aí ele fala, não, eu fico fazendo meditação comigo mesmo, perguntando coisas. Eu falei, acho que essa ideia foi do Santo Agostinho, mas tudo bem. Então, assim, a importância, né, da gente estar se perguntando, né, nem se você não já tiver sono, né, antes de dormir, né, porque a gente acaba dormindo e não reflexionando muito, mas se tiver um tempo no dia para a gente fazer essas perguntas, né, com nós mesmos e ver esse nosso lado, né, nos amar mais, né, eu achei bem interessante que a gente está, eu não sei agora, você comentou que no momento, né, a gente está se cobrando demais, né, mas eu vejo por mim mesmo, né, que às vezes a gente cobra muito mais, né, do que talvez se deveria. E você teria algum, eu sei que você deu muitas reflexões para a gente, né, mas como que a gente pode estar começando esse caminho da gente se perdoar, se amar mais, né, tentar ter um lado mais amoroso com nós mesmos? Esse é um caminho diário. Esse é um caminho de eu olhar para mim mesmo, não para onde eu quero chegar, mas para aquilo que eu já conquistei. Então eu tenho que olhar para mim, vendo que eu sou alguém que tenho coisas para fazer, mas também tenho coisas que eu já fiz. Aprender a me valorizar do jeito que eu sou. E isso não é ser orgulhoso. Orgulhoso é quando a gente acha que é maior do que as outras pessoas. É quando a gente acha que as nossas coisas são melhores que as das outras pessoas. A gente precisa se valorizar. Pense Sol, pense Lu em cada uma de vocês há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que hoje, 10 anos depois, vocês já são melhores. A forma de pensar já evoluiu. Mas qual é o problema? 10 anos depois, a gente não está pensando naquilo que a gente já fez, mas a gente está pensando no que a gente quer fazer daqui a 10 anos. E é importante a gente projetar, mas é importante a gente valorizar o que a gente já alcançou. Porque eu vejo muitas pessoas que olham para o hoje, para a atual encarnação, e dizem assim, mas eu ainda estou tão longe. Mas olha quanto nós já caminhamos. Quando o benfeitor Camilo narrou numa carta para mim que eu fui um inquisidor. Eu estou longe do ser de luz que eu quero ser, mas eu também já não sou o inquisidor que eu fui. Então isso é para me trazer um processo de valoração, de
autoaceitação e de entender que eu posso continuar caminhando, que Deus me ama do jeito que eu sou. É bem verdade que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, versículos 19 a 20, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Isso é verdade. Mas isso não é para colocar uma espada na nossa cabeça, porque ninguém caminha com uma espada na cabeça. O que a gente tem que fazer, Sol? Tira a espada e caminha, porque com a espada nós não caminhamos. Deus me ama do jeito que eu sou. Então, conhecer, amar, aceitar para transformar. Então eu parto de um momento que eu posso não ser a flor bonita que eu gostaria de ser, mas eu já tenho os meus valores. Eu já faço parte de uma grande orquestra tocando o meu instrumento. E é isso que deve ser a certeza para que eu possa continuar. Porque se eu começar só a me culpar, a me cobrar, o que vai acontecer? Eu vou me fechar em copas dentro da minha casa e não vou fazer mais nada. E como que Deus ajuda as outras pessoas? Ajuda por pessoas que são interpostas. Ou seja, é a Lu que tem dificuldades que ajuda alguém que tem mais dificuldades que ela. É o Rafael que tem dificuldades que ajuda outras pessoas que têm mais dificuldades que ele. Então é o imperfeito ajudando o imperfeito, porque a perfeição absoluta está só em Deus. Então, aceitar a minha imperfeição para poder me tornar cada vez mais belo. E daí há uma frase de Carl Gustav Jung, que é citado pela benfeitora Joana de Ângeles, que é mais ou menos assim: ninguém vai alcançar os céus sem enxergar as raízes que estão no inferno. Nós partimos de um inferno, e para alcançar os céus, a gente nos conhece, nos aceita, nos ama para continuar nesse processo de florescimento, que é diário. Perfeito. Tantas coisas teria para falar, mas nossa hora chegou e nós só temos a agradecer, Rafael, agradecer mais uma vez a você esse carinho, com essa tua eloquência fascinante que nos atrai a estar aqui conversando nesses colóquios, trazendo para nós essas reflexões. Nós agradecemos a você mais uma vez, a sua família que te liberou nessa manhã de sábado. Agradecemos a vocês que estão aí pelo nosso pequeno canal do Seja Viena, a TV7, nossa parceira, companheira, a Rede Amigo Espírita também, a TV Secal e o grupo do YouTube, pelo YouTube, o grupo GRAC, que é o grupo Allan Kardec da Itália, na cidade de Lecco, da nossa querida Milena Alborguete. Então, nós agradecemos a todos vocês. A gente sente que sem essa colaboração, sem esse equilíbrio, né, seríamos menores, né? E assim a gente faz um estudo online, faz reflexões, e as pessoas entram aqui e colaboram conosco. Da minha parte, vamos nos despedindo, lembrando dos nossos estudos, que estão todos gravados no nosso canal. Temos as reflexões a quinta-feira com Joselma Coelho, temos a cada 15 dias o estudo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, temos estudo da Obsessão em Suas Máscaras, tudo online. Temos Pensando o Evangelho com Jorge Elahad. Então, assim, nós temos assim, uma palete de estudo, dividindo com outros companheiros, estudo só em alemão, estudo com tradução. Esses são os que nós transmitimos por aqui, fora os que são fechados, que é só para a nossa casa espírita. Então, eu vou passando a palavra para a Sol, para ela fazer as suas colocações finais, depois fechando com o nosso querido Rafael, que fará para nós a nossa prece final. Obrigada a todos vocês e até breve. Agradecer, Rafael. Espero vê-lo novamente, breve, aqui no nosso canal também, para mais um momento assim cheio de reflexões, de inspirações para o nosso dia a dia. Minha gratidão, muito obrigada mesmo. Fiquem todos em paz. Rafael vai fazer a prece. Se você quiser falar mais alguma coisa, finalizar, Rafael, por favor. Quero agradecer a você, Sol, quero agradecer a Lu por me dar esse espaço, essa oportunidade, porque quem trabalha é que agradece.
Quero agradecer a cada um daqueles que estão nas redes sociais, nos acompanhando numa manhã de sábado ensolarada aqui no Brasil, onde poderiam estar na praia, mas estão aqui conosco, vibrando no Evangelho. Quero mandar um beijo para os amigos da Áustria, da Espanha, da Itália, porque sei que tem um grupo aí da Itália, lá de Lecco. E quero terminar com uma oração que pode ser essa oração do equilíbrio psíquico, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir. Senhor, ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que o nosso equilíbrio psíquico, que a nossa felicidade mais alta, será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um beijo, Áustria. Um beijo para todos que estão nas redes sociais. Que assim seja.